estamos recebendo na manhã desta quinta-feira, feriado, o secretário municipal de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento. Está aqui conosco para falar da consulta pública para as PPPs de cidades inteligentes com investimento de 80 milhões aqui em Brusque. Nós vamos entender o que será isso de importante para a infraestrutura de Brusque. Recentemente tivemos um evento ali na Associação Empresarial de Brusque, capitaneado aí pela prefeitura, e também tivemos, foi terça-feira, um evento em Florianópolis, na Fiesc, com o objetivo de mostrar essa parceria que fala aí em investimento de 80 milhões. Zé Henrique está com a gente. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, amigos da Rádio Cidade, bom dia, amigos de Brusque, nossos ouvintes. Uma honra muito grande poder estar aqui com vocês falando um pouquinho de um projeto que promete revolucionar o que se refere à questão de cidades inteligentes, inovação e tecnologia aqui na cidade. Muito bom dia. Bom, isso foi lançado ano passado lá na Unifeb, né? Isso. Em 12 meses, o que já avançou esse projeto do ponto de vista prático? Maravilha. Dilei, tem um negócio muito interessante que, além da parceria público-privada, o que foi lançado no ano passado na Unifeb foi o programa Brusque Mais Inteligente. E esse programa previa 5 projetos que estavam todos embrionários, que foram criados no ano passado do zero, para que Brusque pudesse se posicionar, principalmente em relação aos principais rankings e avaliações nacionais sobre como considerar uma cidade mais inteligente, Smart City, que Brusque não tinha nada, né, no que se refere à questão de regulações, regulamentações, regras, enfim, para dar esse ordenamento e essa orientação para aí sim começar a ter investimento nessa parte de inovação e tecnologia. Então, Brusque, por exemplo, o que foi lançado nesse programa no ano passado? Foram 5 grandes projetos. Era a Política Municipal de Cidades Inteligentes, que começou a ser elaborada a partir do lançamento, né? Então, foi elaborada, validada com o Conselho Municipal de Inovação, com diversos atores, setores, enfim, com os vereadores também, tivemos a conversa, e aí a política municipal foi uma das coisas que, ao longo deste ano, destes 11 meses, ela saiu do papel e foi consolidada. Então lá tem basicamente as diretrizes, o plano, um cronograma de o que Brusque precisa fazer e está consolidado para se tornar uma cidade mais inteligente em cima dos parâmetros nacionais e internacionais. O que se considera uma cidade mais inteligente? Então, foi lançada a política municipal. Além disso, nós regulamentamos também o distrito de inovação. Brusque tem a lei de inovação, né, que foi construída ali em 2021, a várias mãos, né, desde o prefeito André Vec, como vereador, o ex-prefeito Ari Vec, né, que também esteve essa semana aqui fazendo uma fala super importante. Então, essa lei de inovação que foi aprovada lá em 2021, ela previa a criação do Conselho de Inovação, que está trabalhando, que está fazendo validação de várias coisas, que tem, enfim, consultado e feito orientações para a cidade sobre a temática. O Fundo Municipal de Inovação, que tem a previsão de fato investir no setor de inovação e tecnologia do município, por meio de formação, por meio de tutoria, aceleração a empresas, enfim, que o primeiro edital, inclusive, foi no ano passado. E o terceiro ponto é justamente o Distrito de Inovação. O que é o Distrito de Inovação? É um espaço entre a Unifeb e o Centro de Inovação, lá pro finalzinho ali do Limoeiro. Então, nesse espaço ali na Santa Terezinha e Limoeiro, tem incentivos que agora foram regulamentados por decreto para que empresas dos quinais de tecnologia e inovação possam se estabelecer nesse espaço. Uma espécie de zona franca. Uma espécie de zona franca. Uma zona de proteção especial, né? ZPE, que o pessoal conhece também, para o ramo de inovação e tecnologia. Então, por exemplo, eu e o prefeito, nós estivemos em Lisboa, lá com o pessoal da Volkswagen Group Services, né? E o Innovation Hub deles, que é justamente o espaço que eles pensam inovação para os carros, para as vans, ônibus, etc., ficam justamente no Distrito de Inovação de Lisboa. Então fica numa região central que estava ficando abandonada, basicamente uma região que estava ficando só a população mais idosa, aposentada, estava ficando abandonado. Então como é que a gente faz para fomentar esse espaço? Não é o nosso caso, né? Não é uma zona abandonada, pelo contrário, uma zona em crescimento contínuo, mas que
que ali a gente pensou, já na verdade, usando a legislação de 2021, incrementar para incentivar as empresas de tecnologia a estarem lá. Então, tem isenção, por exemplo, de IPTU, 5 anos. Tem isenção do alvará por também 5 anos, além de outras previsões de orientação, aceleração para empresas do ramo, justamente para inovação, para prototipagem, para testar de fato inovação que fomente o empreendedorismo local e melhore, inclusive, as nossas indústrias, né? As empresas que já dão certo na cidade de Brusque. Então, a gente basicamente regulamentou algo que desde 2021 esperava ser regulamentado. Então, por exemplo, são 2 projetos que avançaram ao longo deste ano, que parecem simples e bobagens, né? Uma regulamentação, um documento, mas que agora tem uma coisa prática, é que a empresa de inovação e tecnologia que quiser se estabelecer nesses espaços, basicamente, olha, vou abrir minha empresa aqui, o KINAI é tal, passa para o Conselho de Inovação, 100%, está isento de IPTU, está isento da taxa de alvará. Então, além disso, tivemos o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do município, PDTI, né, da cidade, que dá todas as diretrizes e orientações para o município ficar com processos e serviços 100% digitais até 2028. Então, ali também tem um planejamento de como o município, quais são as diretrizes, começa por onde, por quê, como, para tornar os processos digitais, então, acabar de verdade o papel na Prefeitura de Brusque, e o cidadão conseguir, pelo celular, por um aplicativo único, ou pelo WhatsApp, resolver todas as demandas e situações junto à Prefeitura, e que, óbvio, pode ser feito sem um plano, mas é normalmente feito de maneira desordenada, ou sem uma organização que um plano vem para te, olha, é por aqui o caminho, a diretriz é essa, os sistemas serão esses, a forma é assim, assado. Então, assim, são 3 projetos que avançaram, por exemplo, ao longo desse ano. Um outro que também surgiu ali na segunda-feira, e aí em parceria com a Uniaselv, é a estruturação de um sistema municipal de indicadores de cidades inteligentes, resilientes, enfim. E esse sistema que vai ser feito pela universidade, que é de fato um site que vai contemplar diversos indicadores, ele também, e da onde surgem esses indicadores, né? É da ISO, aquela ABNT ISO, aquela programa internacional de padronização, que ele orienta quais são indicadores que cidades inteligentes ou o que o município pode ter para contribuir com as próprias universidades, para entender o caminho que elas estão seguindo, o público que elas estão formando e, enfim, eventualmente para que lado elas podem caminhar para que a cidade possa se tornar mais inovadora, mais inteligente. Para empresas, a nível de formação de quadros, que caminhos chegar, aonde que o município pode melhorar em termos de indicadores. Então, esses dados hoje até temos de forma descoordenada ou não temos. Então, a partir de agora, até fevereiro do ano que vem, nós vamos ter uma plataforma com indicadores atualizados. Então, a universidade entra no desenvolvimento do sistema e também na coleta desses dados e indicadores, sem custo para a prefeitura, né? Então, uma parceria feita entre a cidade e a Uniaselv, e de novo, o principal ranqueamento de cidades inteligentes do Brasil, que é uma rede chamada Connected Smart Cities. Um dos índices para uma cidade crescer nos selos e no ranking é contar com um sistema municipal de indicadores, coisa que nós não temos. Então, a partir de agora também a gente está desenvolvendo isso. E, por fim, a PPP. Então, foi tudo lançado, tanto na segunda-feira quanto na terça, o avanço desses 5 grandes projetos, mas obviamente que a mais importante pelo volume de investimentos, complexidade de contrato, é a parceria público-privada de cidades inteligentes, que contempla uma série de serviços que vão num contrato, na verdade, que entre investimento e operação, dá cerca de 240 milhões de reais, em investimento direto são mais de 80 milhões, como tu bem disse, que traz diversos serviços, né? Então, substituição de toda a rede de iluminação pública do município por LED, por exemplo, numa tacada só. A previsão de instalação de todos esses serviços a partir do contrato assinado são 18 meses, todos que eu vou citar aqui agora, tá? Então, iluminação pública em LED, todo município. Instalação de mais de 530 câmeras na cidade. Só para um parâmetro para os nossos ouvintes, pessoal. Cerca de 2-3 semanas atrás, o governador Jorginho Mello anunciou que vai instalar cerca de 1.500 câmeras no estado. Brusque está prevendo a instalação de mais de 500 câmeras aqui no município para ajudar as forças de segurança pública. Quem escolheu a localização dos pontos foi a Polícia Militar, com a validação, a anuência da Polícia Civil agora, né? Então,
é um negócio que o município não está tirando do zero. Pelo contrário, tem sido conversado e articulado principalmente com as forças de segurança, mas também com um grupo de empresários que já vinha investindo em câmeras desde 2008, minimamente, que hoje o município conta com cerca de 80 câmeras espalhadas, mas são condominiais, na frente de empresas, e que as forças de segurança já contam com acesso, né? Então, é com tecnologia que a gente acredita que vai tornar a nossa cidade, mantê-la como uma das cidades mais seguras do Brasil, né, Rodrigo? Zé, até tentando entender, e quando se falou do Cidade Inteligente, até busquei, e eu quero, vamos pegar por exemplo, esse caso que você falou sobre essa troca de semáforos, a questão da iluminação de LED, né? Certo. Como funcionaria essa PPP? Eu estou tentando dizer, a implantação, o custo, esse custo seria financiado com recurso próprio, a PPP, então, essa empresa faria esse aporte, como funcionaria a remuneração dessa empresa? Porque, claro, você tem várias ideias presentes nesse projeto, mas a questão da iluminação, eu acho que é interessante falar para a população, porque ela é muito prática, né? Sim. Semáforos que estão velhos, enfim, troca de iluminação. Como é que funciona esse projeto para tornar realidade? O aporte financeiro disso, no caso de parceria, como a empresa seria remunerada nesse caso, eu queria tentar entender. Eu quero esticar a pergunta do Rodrigo. Nós estaríamos privatizando, digamos assim, a manutenção da iluminação pública e a cobrança da comunidade, que hoje é feita através daquela... Da COSIP. Da COSIP, exato. Isso, vamos Nós lá. estaríamos privatizando esse serviço. Nós estaríamos privatizando também, por exemplo, a manutenção dos semáforos e, sei lá, como é que o Rodrigo fez, eu estou esticando, né? Porque realmente, quando você estava falando aí, eu fui mergulhar no assunto, eu comecei a imaginar, mas é privatização? Privatização, quando você fala em PPP, eu pensei, né? Privatização por causa da remuneração. Sim, vamos lá. Tem alguns conceitos que são importantes da gente explicar para a população. Primeiro, não é uma privatização. Certo. Porque a privatização, ela envolve a venda ou a alienação, né, de um ativo público e que a partir daquele momento ele é do privado e o público nunca mais encosta nele. Então, quando a gente, por exemplo, lá atrás vendeu a Vale se tornou uma empresa privada, né, e acabou. A parceria público-privada, ela é um mecanismo de concessão. Qual que é a beleza da concessão pública, né? A concessão, ela é um contrato que se prevê diversos investimentos privados ao troco de, ou, por exemplo, o esgoto, ao troco de uma tarifa. Então, a tarifa sustenta a operação e sustenta o contrato. Ou existe um outro tipo de concessão, que essa seria a concessão pura, concessão comum, a de tarifa, por exemplo. A concessão patrocinada, que envolve um pedacinho de tarifa e um pedacinho de parcela do município pagando, né? Que é, por exemplo, transporte coletivo, apesar como concessão comum com subvenção, mas é aquele subsídio que o governo paga para ajudar a sustentar e diminuir a tarifa do usuário. Então, existe a concessão patrocinada e o que nós estamos falando aqui é uma concessão administrativa, que envolve 100% de repasse do município para sustentar a operação. Muda alguma coisa para o usuário de tarifa, de conta, de imposto? Não. Por que não? Porque 90% de toda essa operação, que é uma parcela remuneratória mensal, então é uma prestação mensal que o município paga para a concessionária ou empresa que venha vencer essa licitação, ela paga em cima dos recursos que nós já temos hoje. Que recurso que a gente tem hoje? A COSIP. A COSIP, que é a nossa contribuição de serviços e iluminação pública, é uma contribuição que o município, a gente tem pouca capacidade de gastar esse dinheiro. É um dos fundos... Tem um dinheiro em caixa. Imagina, o recurso está em caixa. Tem dinheiro em caixa, ele se acumula todo mês, cada vez mais, e que a gente tem pouca... E aí, quando eu falo capacidade de gastar, não é que o município ele é incapaz. Todos os municípios são incapazes. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Iluminação, né? Então tá. Se eu quiser fazer iluminação cênica do Natal, até hoje em dia até se permite, mas todas as iluminações de Natal, o Tribunal de Contas vem e fala assim, peraí, esse fundo não é para gastar com isso. Chegou a dar CPI, inclusive, isso aí. Opa, então assim, é um problema que a COSIP, ela fica parada, hoje nós estamos falando... Dr. Jonas, né? Sim, agora virou CPI isso aí. Hoje a gente tem um recurso parado de cerca de 13 milhões de reais que vai se acumulando e que eu não consigo investir em nada. Tá,
Mas então por que você não pega esse dinheiro? Só uma coisa, esse dinheiro, por exemplo, 13 milhões, está lá parado, não tem rendimento nenhum? Tem um rendimento. Tem rendimento, tá. Aí fica na conta da prefeitura, sim, e tem um rendimento, ele vai crescendo e tal, isso sim. Mas, Zé, por que não pega esse recurso, então, com o próprio dinheiro próprio e vai e investe e troca todas as lâmpadas do município, né? Porque é o seguinte, hoje, o time da iluminação pública, que é um time muito trabalhador, que está todo dia na rua, que está fazendo as manutenções e pelo menos desde que eu tô aqui, né, de 2 anos para cá, tem recorde de substituição de postes e lâmpadas da iluminação comum, amarela, por iluminação em LED. Mas eu não posso pegar o dinheiro, por exemplo, da COSIP e comprar maquinário. Eu não posso contratar gente, eu não posso pagar a folha, né? Então, assim, é um recurso que hoje, a contento e no melhor performance do time, a gente tem a substituição de 500 luminárias por LED por ano. Brusque conta com mais de 22 mil. Né? Então, esse projeto prevê a substituição de iluminação pública toda do município em LED em 1 ano. Então, assim, em tempos do jeito que funciona hoje, com a melhor produtividade possível, nós demoraríamos 40 anos para substituir tudo. Então, a diferença de uma PPP para uma contratação normal ou o município executar o serviço é a capacidade que o parceiro privado tem de aportar um alto volume de recursos no curto prazo. Então, a gente está falando de investimentos na ordem de 50 milhões em 2 anos para colocar tudo de pé, que o município, além de não dispor desse recurso, o município tem que entender que aí justamente o nosso viés de direita, liberal e parceria com a iniciativa privada, de que a cidade tem que focar em serviços básicos essenciais: saúde, educação, assistência e infraestrutura, para tratar de apoio à segurança pública. Toda a questão de iluminação pública, etc., nós estamos fazendo uma modalidade de contratação para trazer um parceiro privado que, num curtíssimo espaço de tempo, porque ele só passa a receber essa parcela depois que o serviço já está sendo prestado, então é outra beleza desse negócio, que investe um valor absurdo de curto prazo, são diversos serviços ao mesmo tempo, que se eu fosse contratar um por licitação não ia dar certo, num contrato de longo prazo, que é bom para a segurança jurídica e financeira do privado que vem para prestar o serviço, e é bom para o município que consegue amortizar esse investimento do longo prazo. E por que não é a privatização? Porque no fim do contrato, todos os serviços e investimentos voltam para o município. E seria qual o prazo de contrato? 25 anos. 25 anos. São 25 anos que depois... Só fazer um intervalo. A questão das câmaras entra na mesma situação? Seria uma lista... Tudo num pacote só. É um pacote só. É tudo um pacote só. Essa colocação é assim, nós estamos falando sobre a questão da implantação, vou pegar esse caso da iluminação, não é um modelo... digamos assim, totalmente inovador, porque esse tipo de modelo de PPP já é existente. Já existe. Então, talvez já tenham empresas, imagino eu, que vocês, não sei se esse projeto está em fase de consulta pública ainda. Isso, está em fase de consulta. Mas já apareceram empresas, de repente, interessadas em conhecer esse projeto e entrar nesse processo de concorrência? Algumas. Hoje no Brasil, nós temos cerca de quase 50 contratos que operam nessa modalidade. O modelo mais... Só levanta o seu microfone um pouquinho mais, por gentileza. Isso. Melhorou assim? Aqui? Melhorou. Tá, fechou? Tá. Tem cerca de 50 contratos no Brasil que tratam desse mecanismo, né? De PPPs de cidades inteligentes. O modelo antigo, mais tradicional de um projeto similar, é o de iluminação pública. O primeiro do Brasil aconteceu em 2016 em Porto Alegre. E o mais recente em Santa Catarina foi em Joinville, que, salvo engano, o certame foi há 3 meses atrás, de iluminação pública exclusivamente. Por que é um escopo mais amplo que iluminação pública e a gente fala de cidades inteligentes? Porque como a gente está falando de semáforos inteligentes, câmeras, enfim... Wi-Fi público gratuito... Essas mudanças aconteceram no ano passado, foi uma mudança constitucional que permitiu que pode-se usar recursos da COSIP para investimentos em telecomunicações. Então, por que é tão inovador? Porque pela primeira vez nós estamos falando de um contrato com semáforos inteligentes. Poxa, então assim, nenhum município está investindo em semáforo inteligente ou está gastando com isso no Brasil? Não, estão fazendo. Blumenau, por exemplo, tem um contrato terceirizado, que eles contrataram uma empresa para fazer a implantação dos semáforos e da gestão desses semáforos em parceria com a Secretaria de Trânsito deles lá.
mas é um contrato único, só, que todo ano precisa fazer uma renovação, e nós estamos falando de um contrato amplo, com diversos serviços, que dura 25 anos. Então ele blinda qualquer mudanças políticas de alguém que eventualmente queira retroagir nessa agenda, ao mesmo tempo dá uma segurança maior para o parceiro privado, e garante que o município consiga pagar todos esses investimentos ao longo prazo, né? Então, ao invés de eu pegar todo esse dinheiro e gastar em um ano, eu vou gastar isso em 25 anos. Então, não é a novidade são mecanismos previstos no contrato de Brusque, que pela primeira vez, de fato, estão sendo previstos no Brasil. Claro, e juridicamente a gente está bem amparado, porque quando se prevê serviços de telecomunicações a serem gastos com o COSIP, a gente está falando de câmera ou internet. E nada, apesar de semáforo inteligente, é uma câmera que vai estar lá vendo, com os sensores, se vai abrir ou se não vai, a partir do volume de carros. Então tudo isso tem previsão legal. É só, de fato, uma criatividade para conseguir fazer com que a vida do cidadão se torne mais eficiente, mais inteligente. Tanto do ponto de vista da mobilidade, não faz sentido a gente ter semáforos antigos, quebrados, que piscam, enfim, que geram um transtorno enorme para a nossa população em termos de mobilidade. Não faz sentido. A iluminação é notório qual o impacto que ela dá em termos de segurança pública, além de beleza também, de ter uma iluminação em LED. Nós estamos falando de garantia de mais segurança por meio dessas câmeras que estarão sendo implantadas e também uma previsão da criação de um centro de operações integrado com as forças policiais. Então, trânsito e polícias estarão na mesma sala, vendo as mesmas telas, para se estar e Defesa Civil, bombeiros, enfim, conversando das ocorrências no município de uma maneira só. E uma inovação que também é a primeira vez no Brasil que vai estar sendo implantado, é a implantação do 5G nos prédios públicos municipais. O 5G, pessoal, é um negócio muito interessante pelo seguinte: essa notificaçãozinha que a gente tem em alguns celulares, né, não todos, mas que aparece o 5G ali, é uma grande bobagem, mentira, né? Não existe na prática. Qualquer operadora pode mudar isso no nosso celular. Pode botar 9G se quiser ali. É um negócio, é uma bobagem. Mas, quem conhece de fato 5G na prática, se a gente vai fazer um teste de Wi-Fi na nossa casa, vai aparecer lá 10, 15 megas, 5 megas. O 5G é 1 giga. É um outro nível de dados e volume de dados que no Brasil hoje, só indústrias muito específicas que mexem com tecnologia e altos volumes de dados que contratam esse serviço. É um serviço exclusivo. Não é um negócio que ainda está disponível para a população. E o legal de estar prevendo essa tecnologia para dentro da prefeitura é que, além da lei de 5G, né, que também foi aprovada, salvo engano, em 2023, para permitir a implantação de 5G na cidade, ele permite que, a partir do momento que já tenha uma estrutura maior, como a prefeitura e os serviços públicos que estão usando, isso possa ser alavancado e acelerado para outras empresas do município também. Então, assim, a gente fala com muito entusiasmo desse projeto, porque realmente ele é inovador, ele coloca a cidade num outro patamar, no sentido de, óbvio, tem que passar por Tribunal de Contas, tem que assinar o contrato, mas a gente está muito seguro porque existem empresas do Brasil inteiro que já prestam esse serviço e que, graças a Deus, também nós estamos sendo procurados por empresas do Brasil inteiro para entender um pouco melhor esse nosso contrato. E, Dilei, eu acho que você fez uma pergunta aqui no intervalo que eu acho que faz muito sentido explicar para as pessoas, né? Por que uma empresa se interessaria em vir aportar um recurso tão alto na cidade? Pelo seguinte, vou dar um exemplo aqui. A primeira PPP do Brasil foi a PPP da linha amarela, a linha 4 do metrô de São Paulo. E que quem já pôde usar, e quem já inclusive viajou para fora do Brasil, sabe que além de não perder em nada, é até melhor, né? É melhor que a linha 2. É melhor que vários serviços do própria prefeitura que o governo utiliza, e também é melhor que o metrô dos Estados Unidos. Você pode pegar qualquer um que não bate a linha 4 amarela do metrô de São Paulo. E lá foi feito um grande aporte de investimentos e a empresa ela tem um retorno no longo prazo. Então, isso também nos dá uma segurança de que somente grandes empresas com grande potencial financeiro que vão conseguir fazer esse projeto. Por quê? O retorno delas vem lá para o 12º, 13º ano que ela passa a lucrar. Então, é um investimento de um bom risco, um risco controlado, mas de longo prazo. Então, a primeira concessão do Brasil foi a Ponte Rio-Niterói, né, lá em 95, foi a CCR. Em 2004... também foi a CCR que pegou a linha 4 do metrô. Então, assim, são empresas que são grandes e que a gente espera que, sem dúvida, sabendo que já roda em Goiânia hoje esse tipo de projeto no Brasil. Aqui em Santa Catarina teve uma coisa parecida, mas mais para iluminação pública, que foi em Garopaba.
Tem uma discussão desses projetos também em outras cidades ali do litoral, em Florianópolis, enfim. Em Minas já é mais famoso, já é mais conhecido esse tipo de modalidade. Como eu comentei, Porto Alegre foi a primeira do Brasil ali em 2016 com iluminação pública. Então, nós estamos respaldados por outros contratos. Temos boas empresas que prestam esse serviço no Brasil. Boas empresas que prestam um serviço específico também. Então, vou dar um exemplo. Aqui em Brusque, nós temos a Protenet, que foi vendida, né, a parte das câmeras para Cronos, né, uma empresa também de porte nacional e internacional, e que presta serviço em algumas PPPs dessa, como subcontratada, na parte de inteligência de câmeras. Né? Então, existe uma boa expectativa de que o investimento é feito na cidade, fique na cidade, e que além de um recurso alto de dinheiro gerar, além dos serviços que serão inovadores também. Outro serviço, por exemplo, previsão de câmeras de controle de nível de rio. Né? Já existe até um protótipo da Unifeb, mas hoje, basicamente, a gente tem uma câmera em frente a uma régua, né, no rio, que está medindo lá o nível do rio. Então, hoje, a nossa tecnologia, entre aspas, é essa, que ajuda para quando o negócio tá feio, mas não nos dá dados nenhum. A gente não tem previsibilidade, a gente não consegue fazer a previsão, como a gente viu lá na Alemanha, que eles têm a previsão daqui a 100 anos, o que pode acontecer em cada um dos rios. Então, é mais uma inovação que a gente traz. Pontos de Wi-Fi público em diversas praças e parques aqui, praças do município. Então, hoje a nossa expectativa é colocar pelo menos mais 10 pontos de Wi-Fi público gratuito na cidade. Expansão da rede de fibra ótica também, que é uma tecnologia que importa muito para conseguir melhorar os níveis de tecnologia. E entre outros serviços que estão previstos, tudo no site da prefeitura, né, na chamada pública, com toda a documentação. Para quem quiser tirar todas as dúvidas, estamos à disposição. Mas essa coisa aí das câmeras no rio, isso aí não teria uma participação pública-privada. Qual é o interesse do empresário de colocar... tem uma demanda, por exemplo, o monitoramento? O monitoramento aí seria um serviço de iniciativa do público mesmo, da prefeitura, por conta da Defesa Civil, é isso? Odilei, ou o cara pega tudo, ele não entra. Ah, entendi. Então não seria um pacote. Seria um pacote. A beleza da PPP é essa, que além do aporte enorme de investimentos no curto prazo, o puro público é bom porque amortiza o investimento no longo prazo, mas eu não estou fazendo uma licitação de cada coisa, eu estou fazendo tudo num pacotão só. Então quem estaria entrando nesse monitoramento de câmeras estaria entrando também no monitoramento do rio. No sensor de monitoramento do rio. Então os serviços são vários, é até um pouco confuso porque é muita coisa realmente que está previsto nesse contrato. Mas, de novo, como já existem outros municípios no Brasil que tocam, já tem uma boa jurisprudência com o Tribunal de Contas, enfim, que traz isso. E a nossa novidade, e que tem uma outra que eu acho muito legal, que tem uma questão direta relacionada à sustentabilidade, à eficiência energética e à economia, inclusive, para os cofres públicos, porque tem isso, né? A gente arrecada a COSIP, que é uma taxa federal, né, imposta, obrigada, para os municípios, que vem na conta de luz de todo cidadão, que a gente vai conseguir investir em serviços que vão trazer mais inovação, qualidade, enfim, tecnologia para o município, que hoje, enfim, é um recurso está parado. Mas, por exemplo, com a implantação do LED, nós estamos prevendo uma economia, porque a gente paga de conta para a Celesc, em termos de 60% da conta de luz da iluminação pública por mês. Então, esse valor que eu economizo da minha COSIP, eu já retorno para pagar a conta. Um outro dado é que nós, nesse contrato também, está prevista a implantação de uma usina fotovoltaica no município. É aquelas grandes usinas de placas solares, né? E o que é legal? Essa usina será responsável por alimentar 100% dos prédios públicos municipais. Então, a nossa expectativa de economia com a conta, porque hoje a gente energia hidrelétrica é uma energia limpa, mas é uma energia que depende do nível do rio. Se tem estiagem, aumenta a conta, faixa vermelha, todo mundo é prejudicado por isso. A placa solar para todos os... E não é individual no prédio público, vai ser uma usina que vai gerar essas energias. Nós estamos numa expectativa de economizar a preços de hoje 3,5 milhões de reais por ano só em conta de luz. Porque nós vamos passar a gerar. Claro, tem as taxinhas da Celesc de distribuição, de manutenção, não sei o quê, mas a geração, no caso o consumo, vai estar sendo gerado pelo próprio município. E com isso, nós também vamos estar adquirindo 5 carros elétricos
que o custo do carro vai ser manutenção, mas ele vai estar sendo abastecido pela energia gerada pela usina fotovoltaica. Então, tudo isso está sendo previsto num contrato só, que ou o cara entra e faz tudo e ele só passa a receber a partir do momento que o serviço está implantado. Então, isso é muito interessante para nós. A gente tem, não à toa, Brusque foi reconhecida no principal fórum de PPP europeu, organizado pela ONU, em Belgrado, na Sérvia, esse ano. Então, nós tivemos o reconhecimento da estruturação de PPPs, que é uma PPP realmente muito inovadora no nível global, inclusive, né? Que uma das missões que o prefeito André Sideco me deram quando a gente chegou aqui foi colocar Brusque é uma cidade empreendedora, resiliente, com muita inovação, né? Desde a geladeira, a urna, a casa do cônsul, com o primeiro sistema de refrigeração numa casa, e que já somos movidos pela inovação há centenas de anos. E que a cidade precisava ser reconhecida pelos seus feitos no nível nacional e internacional. Então, essa PPP, esse projeto, já tem esse selo. Agora a gente precisa caminhar, porque é só o começo, né? Agora precisa caminhar, passar pelos trâmites legais. Se tudo der certo, a gente licita ainda esse ano, naturalmente, porque, né, parece, poxa, 6 meses para frente. Pois é. 1 mês de chamada pública é o período previsto pela lei mínimo, né, de tempo para essa documentação. O Tribunal de Contas tem no mínimo 2 meses para avaliar toda a documentação. E a licitação por si só são mais 35 dias, né? Então, assim, brincando aqui, são 4 meses que se vão até realizar o certame e assinar o contrato, mas a nossa expectativa é que até o final de 2027 todos os serviços estejam implantados e em 2026 a cidade esteja com todas as câmeras e iluminação pública substituída. Ô Zé, voltando um pouquinho aí você usou a palavra retroagir. A minha preocupação enquanto cidadão é pensar numa mudança, por exemplo, daqui a pouco e que isso seja um programa de Estado, de fato, né? Com certeza. Mas passa por decisão política. O meu receio enquanto cidadão, penso que é como fazer, quais são os mecanismos, quais são as ferramentas para que, se houver uma mudança, vamos supor que retroaja a cidade vindo um grupo político que já esteve e que está com a mente igual o governo federal, lá atrás, no passado. Uhum. E aí isso tudo que está dessa inovação acabe sendo deixado de lado. Quais são os mecanismos? Você usou aí, até você mencionou de maneira sucinta, vai que alguém queira retroagir, não vai conseguir. Mas quais são as garantias de que esse projeto ele realmente seja implementado e pense ele como um projeto a longo prazo e de Estado, e não um projeto apenas de governo? Ótima pergunta, Valdomiro. Eu acho que assim, no Brasil, a gente não tem 100% de garantia e certeza nem do passado, né? A gente, às vezes, vê uma legislação, muda tudo e sua conta do passado, que era uma outra lei, você tem que pagar no futuro. Mas esse projeto como um todo, como a gente está amarrando isso? Em primeiro lugar, a participação ativa das instituições ajudam muito para que lá na frente, caso alguém queira retroagir, ela tem uma pressão maior da sociedade civil organizada em especial, porque eles participaram ativamente desse processo, né? Então, as universidades, todas as associações empresariais, CDL, ACIB, AMP, enfim, os sindicatos patronais das empresas, todos os representantes estiveram juntos na construção desse programa, Federação de Indústria, enfim, diversos setores da sociedade civil com seus representantes estiveram na concepção desse projeto, desse programa, na verdade, o Brusque Mais Inteligente. Então, ter o apoio, essa coparticipação já é um ponto que já contribui para a amarração, para alguém chegar, peraí, meu amigo, isso aqui não é seu não é do outro, é nosso, né? Não é do ex-prefeito, do ex-secretário, é de um grupo, é de um coletivo, enfim. Uma outra forma são todas essas regulamentações que a gente tem trazido. Claro, então é só depois ir passar uma lei para tirar, para voltar, poxa, mas vai ter um trabalho, né? Então as políticas municipais, enfim, todo esse trabalho de regulamentação que nós também estamos amarrando com leis, políticas municipais, regulamentos, decretos, portarias, etc. Um outro ponto são as próprias premiações, eu considero que ajudam muito nisso. Então, a partir do momento que Brusque tem um selo, seja, sei lá, diamante ou ouro, sobre cidades inteligentes, vai continuar sendo avaliado. Se um possível futuro prefeito, prefeita, enfim, tiver uma avaliação pior, acho que tem um momento que, a partir do momento que se dá aquele serviço ou ele existe, fica mais difícil de você voltar atrás.
E aí entra o último ponto que para mim é o que dá mais segurança jurídica para esse projeto, que é a PPP por si só. A lei de PPPs, que é uma lei diferente da de licitações, Valdomiro, a licitação, os contratos, via de regra, eles são 1 ano e eles se renovam uma vez por ano. A PPP não, meu amigo, é 25 anos. Claro, tem ajustes, reequilíbrios, enfim, tem caminhos no meio do processo que você pode adicionar ou diminuir um determinado serviço. Mas, por exemplo, a concessão mais antiga que o município tem hoje é a concessão do serviço de lixo, né? E que, independente do prefeito que surgiu, a empresa que toca continuou tocando, porque ela tem uma previsão da legislação, que é a legislação de concessões. Então, você cortar um contrato de concessão, você parar no meio, tem tanta matriz de risco, tanto ator envolvido, Tribunal de Contas, etc., que sai muito caro para um prefeito peitar essa briga, sabe? Então, assim, vou te dizer que e a outra coisa, né, cara, a partir do momento que a iluminação pública em LED ela já está implantada, que as câmeras estão trazendo mais segurança, que eu tô com as forças policiais nesse processo, nesse pacote, olha a quantidade de gente que um futuro possível prefeito vai ter que peitar para voltar atrás desse projeto. Então eu acredito que ele tem um potencial de existir. Essa pergunta foi muito bem feita, amigo, e já foi feita também por outros colegas empresários, inclusive, que também partem do mesmo receio, mas que a gente amarrou com tanta gente que para tirar e para voltar atrás desse contrato vai ser muito difícil ou muito dolorido para quem quiser voltar atrás. Eu preciso aproveitar a tua presença aqui, eu preciso fazer 2 perguntas para ti. Ele tem compromisso. Mas é rapidão. Não, pode fazer. Mas é sobre essa questão, assim, porque quando a gente perguntou, falou assim, isso está na mão do Zé. Então, já que o Zé está aqui, eu vou perguntar para você. Tá. Licitação do transporte coletivo, certo, e licitação dos serviços funerários aqui, que o contrato vence nesse ano. Como é que está a situação? Tá. O serviço funerário mais rápido já foi renovado emergencialmente, né, o contrato, por mais 1 ano, porque nós também estamos nessa estruturação de um projeto para renovação desse serviço. Também demanda um tempinho para explicar, mas a expectativa é que a gente amarre o serviço funerário e cemiterial juntos, tá? Porque fazer uma espécie de parceria público-privada, que também já tem sido comum. Blumenau está estruturando uma assim, Joinville também, enfim, outros municípios aqui do estado têm feito essa estruturação, mas a gente deve abrir uma PMI para estudar o serviço cemiterial e funerário num pacote só, tá? Então, o contrato foi renovado emergencialmente por 1 ano, mas nós, ao longo desse ano, ainda tem avanços em estudos. Sobre o transporte coletivo, inclusive tive ontem em reunião com diversos setores, licitação, transporte, gestão. Cara, estão ajustes finos e pequenos que estão assim para a gente conseguir lançar essa licitação. A nossa meta é lançá-la ainda até o final desse mês, a licitação do transporte coletivo, já na expectativa de conseguir assinar o contrato dos primeiros meses ali do segundo, o novo contrato para os meses ali do segundo semestre. Então, já passou por chamada pública e audiência pública, já passou pelo Tribunal de Contas, tá na nossa mão agora só ajustar, porque é complexo, né? Tantos anos que a gente tá querendo tirar isso do papel, que a gente não quer errar para ficar mais tempo com alguma licitação caducada, etc, ou alguma coisa que possa ter que voltar atrás. Mas a nossa expectativa é lançar até o final do mês essa licitação do transporte coletivo. Muito bem, agradeço aqui ao secretário municipal de parcerias, concessões e convênios, José Henrique Nascimento. Esse assunto ele é muito fascinante e a gente pode voltar a ele porque fica muito. Se for falar só de semáforo é uma coisa, se for falar só de usina fotovoltaica é outra. Você vai voltar aqui para a gente continuar. Obrigado, viu, Zé? Estou à total disposição dos amigos da Rádio Cidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma conversa muito positiva, fluida, e vocês cumprem com o papel de informar a imprensa de maneira muito brilhante. Então, agradeço muito o convite, Dilei, e pode ter certeza que nós estamos trabalhando muito, de maneira muito séria, atraindo todos os stakeholders e players importantes do estado, do Brasil, para fazer com que isso pare de pé, porque o governador Jorginho nos deu a missão de que Brusque será o case estadual, que a partir do que Brusque vai fazer, eles vão alavancar para o estado inteiro. Então, só aumenta a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade especial, de fazer o melhor projeto possível dessa cidade que eu tanto gosto, tanto amo, que me abraçou de uma maneira muito incrível. Então, obrigado e um bom dia para todos.